No silêncio abafado de um arquivo particular em Cambridge, entre manuscritos amarelados pelo tempo e fitas magnéticas esquecidas, jazia um tesouro que o mundo jamais imaginou existir. Era uma gravação de 3 horas, feita em dezembro de 2017, apenas meses antes da partida de Stephen Hawking, quando o físico mais célebre de nossa era decidiu quebrar décadas de silêncio científico para revelar experiências que transcendiam qualquer equação conhecida pela humanidade. A entrevista havia sido conduzida por um jovem jornalista independente, sob promessa de sigilo absoluto até que o próprio Hawking autorizasse sua divulgação. Essa autorização nunca chegou em vida, mas um testamento secreto, descoberto apenas recentemente, liberou o material com uma única condição: que fosse compartilhado especialmente com aqueles que se aproximam do fim de suas próprias jornadas terrestres. A voz sintetizada que conhecíamos tão bem começava a narrativa com uma confissão que abalaria os alicerces do pensamento materialista moderno. Hawking revelava que, contrariamente ao que sempre declarara publicamente, suas décadas de luta contra a esclerose lateral amiotrófica não haviam sido apenas um combate contra a deterioração física, mas uma jornada involuntária pelos territórios mais misteriosos da consciência humana. Enquanto seu corpo se desintegrava lentamente, sua mente havia desenvolvido uma percepção aguda de dimensões que a ciência convencional ainda não conseguia mapear. Durante os anos mais críticos de sua doença, quando os médicos previam sua morte iminente, Hawking começou a experimentar fenômenos que desafiavam sua própria compreensão racional do universo. Nas madrugadas silenciosas de Cambridge, quando a dor o mantinha desperto e a respiração artificial ecoava no quarto como um metrônomo cósmico, ele percebia presenças que não podiam ser explicadas por alucinações ou efeitos colaterais de medicamentos. Eram visitas sutis como murmúrios de luz que dançavam na periferia de sua visão, acompanhadas por uma sensação inconfundível de reconhecimento e amor incondicional. A primeira dessas experiências havia ocorrido em 1985, durante uma traqueostomia de emergência, que quase o levara à morte. Naquele momento crucial, quando os monitores cardíacos emitiam sinais erráticos e sua consciência oscilava entre mundos, Hawking encontrou-se em um espaço que não poderia descrever com as limitações da linguagem física. Era como se estivesse suspenso em uma biblioteca cósmica infinita, onde cada livro continha não palavras, mas memórias vivas de todas as almas que já haviam transitado pela experiência humana. Ali, reconheceu instantaneamente a presença de seu pai, falecido anos antes, não como uma aparição fantasmagórica, mas como uma essência pura de amor e sabedoria que se comunicava através de uma linguagem que transcendia qualquer som ou símbolo. Essa experiência inicial o deixara profundamente perturbado, não porque questionasse sua fé na ciência, mas porque revelava camadas da realidade que seus instrumentos e teorias jamais poderiam alcançar. Durante meses, tentou racionalizar o ocorrido como produto de um cérebro privado de oxigênio, mas as lembranças permaneciam vividamente claras, carregadas de uma qualidade emocional que nenhuma alucinação poderia reproduzir. Mais perturbador ainda era o fato de que, nas semanas seguintes àquela experiência, ele começou a receber informações sobre sua pesquisa de forma inexplicável, como se alguém sussurrasse equações complexas em seus ouvidos durante o sono. Com o passar dos anos, essas experiências se tornaram mais frequentes e detalhadas. Hawking aprendeu a reconhecer os sinais que precediam esses momentos de expansão da consciência, uma mudança sutil na qualidade da luz ambiente, um silêncio peculiar que parecia absorver todos os ruídos externos, e uma sensação de leveza que contrastava drasticamente com o peso crescente de seu corpo paralisado. Durante esses episódios, ele não apenas recebia visitas de entes queridos falecidos, mas também começou a perceber a presença de outras consciências que jamais haviam habitado corpos físicos, seres que existiam em estados puros de conhecimento e compaixão. Uma das revelações mais impactantes dessa gravação secreta dizia respeito à natureza real dos buracos negros, tema central de suas pesquisas mais famosas. Hawking confessava que sua obsessão por esses fenômenos cósmicos
não era meramente científica, mas profundamente pessoal. Durante suas experiências expandidas de consciência, ele havia compreendido que os buracos negros funcionavam como portais interdimensionais, não destruindo a informação como inicialmente teorizado, mas transmutando-a para frequências de existência que transcendem nossa percepção tridimensional. Essa revelação havia chegado até ele através de uma comunicação direta com uma consciência que se identificou como pertencente a um físico do século XVIII, alguém que havia dedicado sua vida terrena ao estudo da gravitação e que agora continuava suas pesquisas em planos onde as limitações da matéria não se aplicavam. A gravação revelava também detalhes íntimos sobre como Hawking lidava com a proximidade crescente de sua própria morte. Contrariamente à imagem pública de um homem que encarava o fim da vida com resignação científica, ele admitia sentir uma expectativa crescente, quase infantil, pelo que chamava de a grande transição. Essa expectativa não nascia do medo ou da fadiga com seu sofrimento físico, mas de uma certeza gradualmente construída através de suas experiências místicas de que a morte representava apenas uma mudança de estado, como a água que se transforma em vapor sem perder sua essência fundamental. Nos meses finais de sua vida, Hawking relatava que as barreiras entre as dimensões haviam se tornado tão tênues que ele conseguia perceber simultaneamente múltiplas realidades. Durante o dia, mantinha conversas aparentemente normais com colegas e familiares, mas internamente navegava por paisagens de consciência onde encontrava não apenas seus próprios entes queridos falecidos, mas também grandes mentes da história humana que continuavam suas jornadas de descoberta em estados incorpóreos. Ele descrevia longas conversações com Einstein sobre a natureza do tempo, diálogos com Newton sobre as forças invisíveis que conectam todas as coisas, e debates filosóficos com pensadores antigos sobre o propósito da existência consciente no cosmos. Uma das passagens mais emocionantes da gravação tratava de um encontro específico com sua primeira esposa, Jane, ainda viva na época, mas que ele percebia simultaneamente em seu estado atual e em uma versão expandida de si mesma, que existia além das limitações do corpo físico. Encontro interdimensional. Cena: um escritório discreto, iluminado por uma suave luz ambiente. Uma gravação de vídeo antiga é projetada em uma tela. Voz, em off. Em um encontro interdimensional, ela compartilhou com ele visões sobre o futuro da humanidade. Revelou que nossa espécie se aproximava de um momento crucial em sua evolução, quando a barreira entre a consciência individual e a consciência cósmica começaria a se dissolver para um número crescente de pessoas. Ele explicou que essa revelação o ajudou a compreender por que sua doença havia seguido um curso tão atípico, mantendo-o vivo por décadas, além das previsões médicas. Sua longevidade não era apenas resultado de cuidados médicos excepcionais ou determinação pessoal, mas servia a um propósito maior: permitir que ele desenvolvesse e documentasse essas experiências de expansão da consciência durante um período histórico em que a humanidade começava a questionar os limites do materialismo científico. A gravação revela também que ele havia desenvolvido técnicas específicas para induzir essas experiências de consciência expandida. Através de uma combinação de meditação profunda, visualização guiada e o que ele chamava de rendição calculada. Ao processo de deterioração física, ele aprendera a usar sua própria condição médica como uma ferramenta de exploração espiritual. Paradoxalmente, quanto mais seu corpo se limitava, mais sua consciência se expandia, como se a prisão física servisse de catapulta para territórios ilimitados de percepção. Durante essas jornadas interiores, ele havia desenvolvido uma compreensão radicalmente nova sobre a natureza da vida após a morte. Contrariamente às concepções tradicionais de paraíso ou inferno, ele descrevia um contínuo multidimensional onde as consciências individuais mantinham sua unicidade enquanto participavam de uma rede interconectada de experiência e aprendizagem. Nesse estado, o conceito de tempo linear se dissolvia.
permitindo que as almas revisitassem e reexperimentassem momentos de suas vidas terrestres, não como memórias estáticas, mas como oportunidades dinâmicas de compreensão e crescimento. Uma das revelações mais surpreendentes dizia respeito ao papel da dor e do sofrimento na jornada espiritual. Ele confessava que, inicialmente, havia visto sua doença como uma cruel ironia cósmica, condenando uma mente brilhante a um corpo cada vez mais limitado. No entanto, através de suas experiências expandidas, compreendeu que o sofrimento físico servia como um intensificador da consciência, forçando a alma a buscar recursos internos que permanecem adormecidos em condições normais de conforto. Sua paralisia progressiva não era uma punição, mas um processo de refinamento espiritual que permitia à sua essência mais profunda emergir com clareza cristalina. A gravação documentava também fenômenos que desafiavam completamente as leis conhecidas da física. Ele relatava momentos em que objetos em seu quarto se moviam sem causa aparente, sempre de forma sutil e significativa, como se consciências invisíveis estivessem tentando comunicar mensagens específicas. Livros caíam abertos em páginas particulares, instrumentos científicos apresentavam leituras impossíveis, e fotografias de família pareciam emanar calor perceptível quando ele concentrava sua atenção nelas. Mais extraordinário ainda eram os episódios em que ele alegava ter influenciado eventos à distância, através da força da intenção consciente. Durante períodos de meditação profunda, ele conseguia direcionar energia mental para situações específicas ao redor do mundo, contribuindo para descobertas científicas de colegas, oferecendo conforto espiritual a pessoas em sofrimento e até mesmo influenciando condições climáticas locais. Essas experiências o levaram a desenvolver uma teoria pessoal sobre a consciência como uma força fundamental do universo, comparável à gravidade ou ao eletromagnetismo, mas operando em dimensões que nossa instrumentação atual não consegue detectar. O clímax da gravação chegava quando ele descrevia sua experiência transcendental mais profunda, ocorrida apenas 3 semanas antes de sua morte. Durante uma noite particularmente difícil, quando sua respiração se tornara extremamente laboriosa e os médicos consideravam intervenções de emergência, sua consciência foi subitamente catapultada para o que ele descreveu como o coração matemático do cosmos. Nesse estado, ele não apenas observava as equações fundamentais que governam a realidade, mas as experienciava como sinfonias vivas de energia e intenção consciente. Naquele momento de revelação suprema, ele compreendeu que toda a sua vida de pesquisa científica havia sido preparação para essa única visão unificadora. As teorias sobre radiação de buracos negros, a natureza do tempo e a origem do universo se revelaram como facetas de uma verdade mais ampla, que a consciência não é um subproduto acidental da evolução biológica, mas o tecido fundamental da realidade, manifestando-se através de infinitas formas e dimensões de experiência. Durante essa experiência culminante, ele se viu simultaneamente como ele mesmo, o físico limitado por uma doença cruel, e como uma faceta eterna de uma consciência cósmica infinita, que havia escolhido experimentar a vida humana através dessa forma específica de limitação e descoberta. Compreendeu que sua doença, sua genialidade científica e suas experiências místicas eram aspectos integrados de um único projeto de exploração espiritual que transcendia sua biografia individual. A revelação mais impactante dessa experiência foi a compreensão de que todas as consciências individuais são simultaneamente únicas e universais, como ondas distintas no oceano infinito da existência. A morte, ele percebeu, não representa o fim da consciência individual, mas sua liberação para explorar dimensões de experiência impossíveis dentro dos limites da forma física. As almas não se dissolvem na morte, mas expandem-se para incluir perspectivas que abrangem múltiplas realidades simultâneas. Ele descrevia também visões específicas sobre o futuro da humanidade, revelando que nossa espécie estava se aproximando de um momento de transição evolutiva quando um número crescente de pessoas
desenvolveria naturalmente as capacidades de consciência expandida que ele havia cultivado através de sua condição única. Essa transição não seria resultado de avanços tecnológicos, mas de uma maturação espiritual coletiva que permitiria à humanidade integrar ciência e espiritualidade em uma síntese mais completa da realidade. Na parte final da gravação, ele oferecia conselhos específicos para aqueles que se aproximam do fim de suas próprias vidas terrestres. Ele enfatizava que o medo da morte surge da identificação excessiva com o corpo físico e a personalidade temporal, quando na verdade somos essências eternas experimentando temporariamente a condição humana. A preparação ideal para a morte não envolve negação ou resignação, mas cultivo de uma curiosidade científica sobre o processo de transição, acompanhada por uma abertura crescente para dimensões de experiência que transcendem os sentidos físicos. Sugería prácticas específicas de meditación y visualización desarrolladas a partir de sus propias experiencias, técnicas que permitían expandir gradualmente la conciencia para incluir percepciones interdimensionales. Estas prácticas no requerían una creencia religiosa específica, sino solo una suspensión temporal del escepticismo materialista y una disposición a explorar territorios de la experiencia que la ciencia convencional aún no ha cartografiado. La grabación terminaba con una reflexión profundamente poética sobre la naturaleza de la continuidad de la conciencia. Lo comparaba a la experiencia de la muerte, con la transición de un sueño vívido al estado de vigilia, donde percepciones que parecían absolutamente reales dentro del contexto del sueño se revelan como solo una capa de una realidad mucho más vasta y compleja. La vida física, sugería, es como un sueño particularmente convincente que la conciencia experimenta para explorar aspectos específicos de su naturaleza infinita. Sus últimas palabras grabadas contenían un mensaje de esperanza radical para todos aquellos que enfrentan la perspectiva de la propia muerte o la de seres queridos. La separación física, aseguraba, es solo aparente cuando se ve desde la perspectiva limitada de la conciencia encarnada. En dimensiones más amplias de la experiencia, todas las conciencias que alguna vez se han amado permanecen eternamente conectadas, capaces de comunicación y encuentro a través de medios que trascienden las limitaciones del espacio y el tiempo lineal. Esta revelación extraordinaria de Stephen Hawking ofrece una perspectiva radicalmente transformadora sobre la naturaleza de la muerte y la continuidad de la conciencia, sugiriendo que nuestra mayor aventura no termina con el último suspiro, sino que solo comienza cuando finalmente nos liberamos de las limitaciones de la forma física para explorar las dimensiones infinitas de nuestra verdadera naturaleza espiritual. Para aquellos que se acercan a esta gran transición, sus palabras ofrecen no solo consuelo, sino una visión científica y mística integrada que revela la muerte como el más extraordinario de los descubrimientos que una conciencia puede hacer sobre sí misma y sobre la naturaleza infinitamente creativa del cosmos al cual pertenecemos eternamente.